Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Metodologia Jurídica A e hoje eu venho falar de um tema um tanto quanto interessante, que é a realização de uma analogia no nosso ato de interpretar com o ato de traduzir palavras. Veja só, nós estamos aqui tentando compreender como que se faz a interpretação e, mais especificamente, a ideia de interpretação dos textos legais, daqueles símbolos que nós temos para buscar o significado, a norma jurídica para aplicar ao caso concreto. E nós estamos diante de um grande impasse aí para tentar saber exatamente como que se dá esse ato de interpretação. E nós vimos então que a ideia kelseniana, mais próxima daquilo que nós já estudamos, que parece insuficiente, ainda temos alguns problemas porque Kelsen parece não trazer um instrumento próprio para interpretar e extrair a norma jurídica para aplicar no caso concreto. E nós também vimos em correntes aí de escolas do direito anteriores que a ideia de voluntas legis ou voluntas legislatores também parece não resolver o nosso problema. Nós temos então aí uma grande dificuldade de saber, afinal, quais critérios, qual método que eu devo me utilizar para poder então realizar a interpretação. Lembrando apenas que quando eu falo de voluntas legislatores, eu estou falando daquela referência à vontade do legislador, altamente criticável, como já vimos lá na aula passada. Assim como voluntas legis, que seria a vontade da lei, que poderia ser traduzida melhor com a ideia de vontade do próprio intérprete, daquele que se debruça na interpretação da norma no momento da sua aplicação, também é bastante passível de críticas, como também vimos lá na aula passada. E aí então, como resolver esse conflito e então como entender melhor esse conflito? E nós vamos perceber então que, verificando como se tem as várias formas de se pensar o ato de traduzir, que na verdade nós temos então um problema que não é derivado exatamente da interpretação jurídica, mas da hermenêutica como um todo, sobretudo entendendo aí que interpretar, de certa maneira, é uma forma também de traduzir. Vamos entender um pouco isso? Olha só, quando você se depara com alguma matéria nova, alguma disciplina aí na faculdade, veja que você tem a referência dos livros, você tem a referência legal, que você pode se utilizar aí para compreender a matéria. Mas veja que, aliado a isso, você tem um professor, que o professor no curso irá trabalhar aquela mesma matéria prevista nos livros, prevista na lei, talvez até na jurisprudência, mas vai se utilizar de outras expressões, outras abordagens, pontos de vista, vai aí se utilizar de palavras distintas para tentar transmitir a mesma ideia para você. Afinal, esse professor ele interpretou esse texto, e está passando esse dado, passando essa informação para que você consiga compreender se utilizando de outras metodologias, outras formas aí possíveis de transmissão dessas ideias. Veja só, isso que o professor está fazendo se assemelha muito com a ideia de tradução. Vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês nesse exato momento. Eu estou aqui passando essa matéria para vocês, falando sobre metodologia jurídica, e eu estou traduzindo aquilo que está escrito no livro do professor Tércio, principalmente que estamos nos baseando, e de tantos outros autores que o próprio Tércio se baseia, e eu também aqui na montagem da minha aula, na construção da minha aula para vocês. Então, veja que o ato de interpretar se assemelha muito, ou ao menos parece que se assemelha muito, com o ato de traduzir. Porque quando eu interpreto, já adianto de certa maneira para vocês, eu realizo paráfrases daquilo que já está
escrito, aquilo que está previsto, né, no texto, nas palavras e tudo mais. Ou seja, de certa maneira, eu transmito a mesma ideia através de sinônimos. Eu tento aí, então, utilizar de termos que sejam próximos, semelhantes ou até mesmo aí que traduzam igualmente a ideia para que você compreenda melhor. Pensa só na sua vida aí já acadêmica, né, no tanto aí que você já vivenciou ao longo de 5 anos de faculdade, sobre os termos jurídicos. Quando você se deparava há 5 anos atrás com aqueles brocardos jurídicos, aquelas expressões em latim, e que você pensava, isso daí, né, e de fato é, de certa maneira, mas isso daí é uma outra língua, a língua alienígena. Eu não consigo entender nada do que essas expressões aí em latim, sempre colocadas em itálico, o que elas significam. E veja aqui, 5 anos depois, após inúmeras traduções, interpretações, usos corriqueiros e cotidianos dessas expressões, você as incorporou no seu vocabulário. Por vezes até se utilizando nas suas petições, se utilizando por vezes até na sua fala, né? Essas expressões em latim. Para o estranhamento, obviamente, daqueles que não são do mundo jurídico, né? Mas veja, isso se tornou corriqueiro para você. Então, expressões aí, a priori, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, né? Todas essas expressões aí acabam se tornando simples e comuns na sua vida. Porque você, então, as interpretou, você traduziu, pensou em sinônimos, pensou numa paráfrase para poder construir esse seu sentido. Então vamos entender essa questão da tradução para compreender então qual que é esse paralelo tão próximo que dá para fazer com a ideia da interpretação, sobretudo com esse problema da voluntas legis e da voluntas legislatórias. E nós podemos começar aqui a pensar na teoria que a gente vai chamar de realista, acompanhando o professor Tércio, tá? De tradução, em que nós entendemos o seguinte, que traduzir algum texto é buscar nas duas línguas que eu estou trabalhando o mesmo objeto que está nelas representado. Como assim, professor? Veja, quando eu falo dessa teoria realista, eu estou dizendo então que um objeto ele tem um determinado significado, ele tem um determinado sentido, e para eu fazer a tradução, eu tenho que achar a semelhança, né, a equivalência entre a expressão própria na primeira língua e na segunda língua. Olha só, vamos dar uma olhadinha nessa ideia aqui. Então, como eu falei, busca aí, então, nas línguas, o mesmo objeto nelas representado. E o que significa isso? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Primeira língua, vamos pensar o inglês aqui, the books on the table. Como que eu entendo que em português, the books on the table, é o livro está em cima da mesa? Para essa teoria realista, veja, o significado de livro, de mesa e as outras expressões, o, está, em, cima, da, tudo mais, são aí significados que já estão impregnados no próprio objeto em si. Então veja, eu sei a ideia, eu tenho aí já impregnado no próprio livro, né, no próprio livro, no objeto, dentro do nosso mundo real do livro, eu tenho a ideia de qual que é a característica desse objeto. E daí eu tenho que identificar no inglês, no português, no espanhol, no alemão e tantas outras línguas, qual que é a expressão que designa essa ideia, né? Que se designa aí esse objeto, melhor dizendo. Então, veja só, eu olho para o objeto, eu sei que diz the books on the table no inglês. E para o português, eu vou falar o equivalente, que é o livro está em cima da mesa, tá? Muito bem. Parece um primeiro momento que
é uma teoria interessante e que parece explicar a ideia da tradução. Afinal, eu olho para os objetos, as pessoas das línguas diversas apontam para ele e dizem a expressão equivalente aí àquele dado do mundo real. Só que, se nós defendermos justamente essa ideia para tentar explicar, então, como que funciona a tradução, nós estaríamos, então, aí negando alguns pressupostos que nós trabalhamos na aula passada, acerca, não só na aula passada, mas nas aulas passadas, acerca aí da forma em que nós acabamos por extrair aí o sentido das coisas. Porque, veja, vamos lembrar, eu falei para vocês que, na verdade, o ser humano, no momento do seu diálogo, ele está construindo o sentido das coisas a partir da contextualização. Então, se eu falo manga para vocês, vamos lembrar lá daqueles exemplos anteriores, se eu falo manga, eu tenho que olhar o contexto, o momento que eu estou construindo o sentido para aquela expressão, para saber se eu estou falando da fruta ou então da manga aí, da peça de roupa que eu estou utilizando. Então veja só, né? Se eu estou falando de construção de sentido, se eu estou então falando que o sentido não é impregnado no próprio objeto em si, como que eu posso aí falar então, conforme a teoria realista, que ao verificar o objeto no mundo real, eu estou aí revelando o sentido impregnado por trás dele? Veja que não faz sentido. Nós temos aí, então, um conflito de ideias da forma como trabalhamos, né? Porque, então, todas as coisas à nossa volta, elas teriam um sentido próprio e que não poderia ser alterado ao longo do tempo. Aquilo sempre seria aquilo, do começo ao fim. Vamos voltar naquele exemplo que eu dei nas primeiras aulas acerca do telefone, né? O telefone, veja só, ele não tem um sentido que é revelado, né? E que já está contido dentro dele desde o início, dentro daquele termo. Não, na verdade eu vou construindo o sentido de telefone. E que se antes era com fio, fixo, agora eu estendo até para o telefone celular, né? Então, veja só, esses equívocos, então, que podemos pensar sobre a teoria realista da tradução, nós podemos aí resumir da seguinte forma. Primeiro, que a tradução é que confere sentido ao objeto e não o contrário. Não dá para falar, então, que quando eu traduzo, eu estou, na verdade, revelando o sentido que já está impregnado no próprio objeto em si, né? E que, na verdade, então, no momento que eu estou traduzindo, eu estou criando, aí construindo sentido naquele objeto, o que foge dessa teoria realista. E que, veja só, concluindo disso, né, consequentemente, os objetos não possuem um significado intrínseco, mas é o próprio homem que atribui símbolos e significados aos objetos do mundo real, né? Então, veja aí que se adotássemos essa teoria realista da tradução, derrubaríamos tudo aquilo que viemos trabalhando nas últimas aulas. Logo, essa teoria realista não parece suficiente para explicar a tradução, bem como não parece aí suficiente para explicar também a interpretação, tá bom? Muito bem. Diante disso, nós temos outra teoria que tenta explicar aí o funcionamento da tradução, que é a chamada teoria idealista da tradução. O que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer que para realizar a tradução, você tem que inserir como um intermediário entre as duas línguas um pensamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que para você fazer a tradução, você precisa que seja compreendido o pensamento
daquele que está aí realizando o diálogo, que está se utilizando daqueles termos, daquelas palavras. Ou seja, eu preciso entender aí a intenção, a vontade, o pensamento em si daquele que está expondo as suas ideias para que eu faça a tradução. Então, como que isso vai funcionar? Olha aí na sua tela. Olha só, para a teoria idealista, então, para você realizar a tradução, como eu disse para vocês, a inserção do pensamento como um intermediário. O que vai significar, então? Que eu vejo aí, digamos, na primeira língua, I miss you, e daí, para a segunda língua, seria eu estou com saudades de você. E para eu ter entendido I miss you, eu preciso ter aí compreendido o pensamento daquela pessoa para fazer a devida tradução. Veja como esse exemplo aqui é esclarecedor para nós. Porque se eu pego a primeira língua e vejo aqui o I miss you, se eu for traduzir literalmente, eu vou entender aqui que eu perdi você, né? Eu perco você, né? Ou seja, não faz sentido nenhum. Mas, compreendendo o pensamento próprio daquele que enunciou I miss you, eu consigo entender que, na verdade, não está dizendo nada de perder. Ele está entendendo aqui na ideia de saudades. E daí agora eu faço a tradução para a nossa língua, né? Para a língua portuguesa, falando que, na verdade, a pessoa está dizendo eu estou com saudades de você. Então, veja que para essa teoria idealista, nós temos essa enorme importância do pensamento, né? A ideia, então, que não basta estar ali naquela palavra o sentido já impregnado. Veja como não funcionaria a teoria realista nessa tradução do I miss you, porque o miss estaria com o sentido impregnado lá, né? Seria reconhecido a ideia de perder. E daí, então, eu faria uma tradução de eu perco você, eu perdi você, né? Não faria sentido nenhum. Logo, então, eu preciso entender qual que é o pensamento, qual que é a vontade, a intenção que está por trás daquele que enunciou aquela expressão, aquela palavra, para conseguir obter o sentido, para poder traduzir e já fazendo o nosso paralelo aqui, para poder interpretar. Então, tenho aí como esse intermediário a ideia do pensamento. Veja só, será que essa teoria idealista ela funciona bem? Será que de fato isso é verdadeiro? Veja que nós podemos aqui pensar então que talvez tenha alguns equívocos nessa defesa da ideia. Por quê? Olha só aí na sua tela. Eu consigo apresentar para vocês 3 grandes equívocos. O primeiro, que o pensamento só é constatado após a tradução. Veja só, como assim? O caminho feito aqui não é de entender a intenção para depois fazer a tradução. Não. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: a pessoa, né, o meu interlocutor, enuncia o I miss you, eu tento fazer a tradução direta e não me faz sentido. Mas esse enunciador, ele vai ter que me dar outros elementos para eu continuar fazendo a tradução, para que depois eu consiga entender qual era o pensamento que estava por trás. Então veja, quando ele vai me dizer lá, I miss you, eu vou falar que eu não entendi exatamente o que você quer dizer com isso, e ele vai falar, olha, não te vejo há muito tempo, não te encontro, fazia muito tempo aí que a gente precisava se ver, bater um papo, etc, etc. Você vai entender, então I miss you, que você diz para mim no primeiro momento, na verdade é saudades aqui no português. Agora eu entendi o seu pensamento. Pronto. Então veja que a tradução ela acaba sendo feita antes do pensamento e não há um pensamento entre as duas traduções, tá?
E olha só, dando continuidade a essa linha de raciocínio nossa, veja que então não há como verificar o pensamento que não é traduzido em palavras, que é um outro problema aqui. Porque não necessariamente tudo que você pensa, você traduz em expressões, você não faz proposições. Lembrando o que é proposição, né? Você faz juízos na sua mente, atribui predicados a determinados sujeitos, que podem ser juízos de realidade ou então juízos de valor. S é P, né? Sujeito é predicado, um juízo de realidade, e S deve ser P quando é um juízo de valor. Sujeito deve ser predicado. S é P, então a caneta é preta, para falar então uma questão de realidade, um dado é realidade, e S deve ser P, a caneta deve ser útil, porque não necessariamente ela é útil. Mas veja só, isso pode estar tudo ainda dentro da sua cabeça, da sua consciência. E eu só tomarei ciência daquilo que você está pensando se você enunciar de alguma maneira. Você transformar esse juízo em uma proposição. Essa ideia, então, ela se expressar numa fala, numa escrita, num gestual, de alguma maneira. Então, veja que eu não consigo verificar aquilo que a pessoa está pensando se ela não me enunciar. Tanto que, veja como isso é importante para nós, né? Se eu estou mentindo, veja que a minha mentira não condiz com as palavras que estão sendo enunciadas. Eu posso negar um fato quando, na verdade, ele se confirma na minha mente, né? E veja, isso daí tem suma importância dentro do campo do direito, quando pensamos em boa-fé, pensamos em má-fé, pensamos em dolo, culpa, né? As intenções aí que podem ser diferentes daquilo que é enunciado pelas partes. E veja, eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa, ou pelo menos não ainda, né? Pelo menos não temos tecnologia para tanto, para entrar na cabeça da pessoa e saber exatamente aquilo que ela está pensando. Tentar aí entender o seu pensamento para poder fazer aí a devida interpretação ou a tradução daquilo que ela está dizendo. Até porque, convenhamos, se isso fosse possível, dificilmente teríamos problemas aí de tradução, consequentemente problemas de interpretação, consequentemente problemas de litígios que envolvam direito. Porque todos compreenderíamos efetivamente o que cada um está pensando e poderíamos conformar nossos comportamentos, conformar aí os nossos agir, né? Conforme, de acordo aí com as necessidades, tá? E veja, isso aí então tem uma outra consequência muito importante, que veja que então as palavras vão aí derivar do próprio arbítrio humano e não vão traduzir aí exatamente as ideias, tampouco a realidade em si, né? Então veja que eu uso as palavras da forma como eu entendo que sejam interessantes para traduzir as minhas ideias. Mas não significa que elas devidamente traduzem as minhas ideias. Vamos pegar o exemplo do inglês que eu utilizei agora, I miss you, né? Veja que no inglês a gente não tem a palavra saudade. E por não ter a palavra saudade, aí eles se utilizam de uma expressão que é o mais próximo possível disso. Ou seja, não há uma tradução aí exata da ideia no inglês. E isso, então, de forma arbitrária, é selecionado um termo, um símbolo, para que se dê o significado que se aproxime aí do que nós chamamos de saudade. Tá bom? E veja, mais que isso ainda, podemos pensar no seguinte, que esse problema de não conseguir traduzir exatamente as nossas ideias é que chega aquela consequência que eu falei há pouco, que é a ideia então de que a ausência de boa tradução das ideias leva a litígios, leva a problemas no nosso diálogo, né? Temos aí então essa interferência no nosso diálogo, justamente porque eu posso me utilizar de expressões, de palavras
que você não atribua o mesmo sentido que o meu, né? E por isso, então, nós não entendemos da mesma forma e por isso temos o conflito, ok? Legal. Então eu falei aqui dessas ideias, problema de tradução, né? Aí tanto para a teoria idealista quanto para a teoria realista. E falei aqui dos exemplos, sobretudo fora do âmbito do direito. Mas afinal, o que isso tem a ver com os problemas jurídicos que nós trabalhamos até então? Tem tudo a ver. Porque nós podemos fazer uma analogia muito clara e esclarecedora aqui das duas teorias com a voluntas legislatores e a voluntas legis. Nos seguintes termos, olha só. A teoria idealista, nós podemos aí equiparar com a voluntas legislatores. Enquanto que a teoria realista, nós podemos equiparar com a voluntas legis. Vamos entender isso daí. Por que a voluntas legislatores se equipara com a teoria idealista? Veja, muito simples. Porque se no voluntas legislatores você está buscando a vontade do legislador, a intenção dele, significa que você está buscando o pensamento do legislador para tentar traduzir, entenda, interpretar aquilo que está previsto no texto legal. Então veja, você olharia para a letra da lei como sendo a sua primeira língua, buscaria o pensamento, a intenção, vontade do legislador, o que ele queria dizer com aquilo, para depois chegar na segunda língua, que é aí a interpretação dada aí do texto legal. Então veja que a voluntas legislatores trabalha exatamente com essa ideia da teoria idealista da tradução. Ela parte do texto como primeira língua, vai atrás do pensamento para poder fazer a tradução para a segunda língua, que é a interpretação em si do texto jurídico. E veja, se nós já tínhamos problemas de ordem jurídica, de questão aí de competência, de confiança naquilo que o legislador diz, dentre tantos outros problemas, veja que aqui a gente tem agora um problema intrínseco, teórico, de questão não só semiótica, mas também de questão filosófica própria na ideia de tradução para essa interpretação, reforçando os problemas da voluntas legislatores. E agora, por outro lado, pensando dentro da voluntas legis, que nós equiparamos aqui à teoria realista. Por que ela é problemática? Porque a teoria realista, ela fala que o sentido do objeto está no próprio objeto. E por isso eu consigo fazer as identificações conforme as várias línguas. O que a voluntas legis está dizendo? Que o sentido da norma está contido nela. E que o próprio intérprete precisa revelar esse sentido. Pronto. Se ele está então revelando, quer dizer que ele está olhando para o objeto e falando que o sentido está nele, impregnado. E que o trabalho do intérprete é extrair simplesmente esse sentido de dentro do objeto. O que a teoria realista estava falando? Olha para o objeto, identifica o sentido dele, extrai, traduz para a segunda língua. Voluntas legis, você tem então aquele objeto, extrai o seu sentido, né, para você fazer a interpretação, para você falar em uma segunda língua. Então, no fim, veja só, todas as críticas que eu apresentei aqui para vocês, tanto para a teoria idealista quanto para a teoria realista da tradução, servem, respectivamente, para voluntas legislatores e para a voluntas legis, né? Então, havendo uma crítica aí dentro do seu cerne, né? Dentro aí da essência própria do ato de interpretação. Não só agora por questões aí de você ficar à mercê da vontade do legislador, travado, né, para fazer novas interpretações,
ou então naquela liberdade quase que absoluta do intérprete de dar ao texto o sentido que ele bem pretender, independentemente das intenções previstas pelo legislador. Com isso, então, voltamos para a mesma dúvida que tivemos no final da aula passada. Se voluntas legis e voluntas legislatórias têm tantas críticas, e agora a partir das teorias realistas e idealistas da tradução, como que eu posso ter uma interpretação? Como que eu posso, então, traduzir o texto jurídico para extrair a norma jurídica de maneira que eu atinja os objetivos próprios do direito, de fazer justiça, em razão de termos aí uma segurança jurídica e estabilidade na sua interpretação e na sua aplicação. Para verificar e entender isso, nós vamos então desvendar talvez esses mistérios na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado aí a todos e até a próxima.